Olá, meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira para nossos estudos, reflexão, sempre de um tema que trazemos aqui para vocês. Antes, porém, está aí na nossa tela, no nosso WhatsApp, nosso Instagram. É muito importante a gente ter esses dados, compartilhar com o pessoal, dar lá o joinha no final da aula. Muito bacana. Esse é o WhatsApp, gente, principalmente para encaminhar nomes para tratamento à distância, que ao final do nosso estudo nós faremos aqui uma oração e esses nomes serão sempre encaminhados para os trabalhos presenciais que acontecem segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, onde nós fazemos aí todo um trabalho completo no sentido de mais atividades, inclusive o de vibração à distância, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema que é sempre interessante, nós já falamos dele aqui, que é a orientação, é o contato, é a notícia de amigos, parentes que já desencarnaram. Então tem um livro de Emmanuel, eu estou com ele aqui numa capa antiga, tá aqui, ó. No Portal da Luz, lá no capítulo 17, Emmanuel nos traz uma lição que às vezes ela é surpreendente, porque ele vai nos orientar qual o comportamento que nós temos que ter com aqueles parentes que desencarnaram e que porventura estamos atrás de notícias. Isso é muito comum dentro da própria doutrina espírita. As pessoas irem atrás, querer uma informação. Muitas pessoas mesmo já me procuraram na nossa instituição, querendo saber de notícias daquele que desencarnaram. Nós vamos colocar lá o trecho do Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 22. Faremos a leitura e a oração para iniciarmos esse estudo e vamos dar sequência a essa mensagem e a esses comentários. Muito bem. Notícia de parentes desencarnados, que é o nosso tema. Passagem de Mateus. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, a Mãe Maria Santíssima, a fim de acolhermos os recursos espirituais tão necessários e importantes para nós, para que tenhamos a proteção, a orientação, o equilíbrio, os recursos indispensáveis, que através dos nossos amigos espirituais, através dos mensageiros de luz que estão sempre apostos a nos auxiliar em nossa caminhada. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então é um tema esse de notícias, né, de parentes desencarnados. E Emmanuel, então, nesse livro Portal da Luz, ele tem uma lição intitulada Comunicações Particulares, que é o que nós buscamos, né, como orientação para aqueles parentes nossos que desencarnaram. E não é estranho nós espíritas querermos notícias daquele que desencarnaram. Lógico, quem não quer? Manter nossos laços de relação, manter informações daquelas pessoas que nos foram comuns pelo campo sanguíneo ou pelo campo da amizade. Então, como eu falei no início, às vezes essa mensagem de Emmanuel ela é surpreendente, porque ele é claro, né, que nós vamos ver aqui, e é preciso termos postura,
abrir a nossa mente, como eu costumo dizer, abrir o campo mental para entendermos que muitas das vezes seguir essa orientação de Emmanuel é ajudá-los e nos ajudarmos. Então Emmanuel começa assim a sua lição intitulada Comunicações Particulares. Olha que interessante, nós vamos ler pausando, com calma, para dar tempo nós raciocinarmos nessa lição, para mim, extraordinária. Ele começa assim então a sua lição. Comunicações particulares. Muitos daqueles que se aberam da nova revelação da doutrina espírita chegam famintos de consolo e sequiosos de informação acerca dos entes queridos que se transferiram para o mais além. Então é aquilo que nós falamos. Ficam sequiosos de informações. Muitos revelam aflitivas saudades. Outros carregam simples indagações. Nesse sentido, porém, há que tranquilizar o coração e entesourar entendimento. Desculpa, companheiros. E entesourar entendimento. Então Emmanuel está nos preparando para que a gente possa entender essa realidade no mundo espiritual e no qual nós buscamos. Dependendo da nossa busca. Simples informações, indagações. Ou aquelas saudades aflitivas que nos agonia e que nós achamos importantíssimo ter essas informações. Então ele fala, ó, tranquiliza-se e busca o entendimento. Ponderar que os desencarnados nem sempre dispõem de meios para se entremostrarem qual se encontram. Nem todos os espíritos estão em condições, encontram recurso, maneiras de conversar conosco, de entrar em contato conosco. Muitos não têm disposição, meios de comunicar conosco. No outro aspecto do problema, olha só, o desligamento do corpo físico lhes terá imposto tamanha mudança no modo de ser e de ver. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que quando o espírito está nascendo, ele passa por um período de perturbação. O desencarne também. Imagina quanto tempo, independente da idade, você ficou aqui, se adaptou ao plano terreno, e quando chega no plano espiritual, meus irmãos, não é fácil a readaptação, porque lá é o nosso mundo de origem. Passamos por um processo complicado para nascer aqui na Terra. E não é fácil esse processo de adaptação no plano espiritual. Outro dia, eu conversava com uma amiga que passou por um processo de desencarne de um parente. E pessoa chorosa, cheio de indagações, querendo consolo. Me narrou a situação do familiar, do sujeito que desencarnou, dos parentes que ficaram, dos filhos que ficaram. E a cada passo do seu comentário, chorava. De uma ligação
que é o que Emmanuel falou aí no campo da saudade. Eu peguei em determinado momento, né, não vamos narrar tudo aqui, é só pegar um exemplo, que eu falei assim, olha, nós que estamos aqui, que ficamos com o nosso familiar, com os filhos do parente, se ele adoecer, nós temos como levar ele para o hospital, né? Se ele cai no chão e se machuca, você tem como cuidar, passar um remédio, um curativo. Você tem como consolar o menino que está chorando. Se ele dormir, tiver um pesadelo, acordar chorando, você tem como acalentá-lo. E quem está lá no plano espiritual? O pai dessa criança que vê tudo, acompanha tudo, está presente, vendo tudo que está acontecendo. O que ele pode fazer? Então, na realidade, nada. Não estamos colocando aqui os campos vibratórios, oração, né? Que isso aí foi uma outra etapa da conversa. Então, se você está sentida, está chorosa pelo parente que desencarnou, morrendo de saudade, e ele lá? Ele está muito pior, sabe por quê? Ele nos vê, nos acompanha e não pode fazer nada. Nós não vemos, com exceção daqueles momentos do momento do sono. Ele nos vê tudo, acompanha tudo, vê o parente, vê o que é que acontece e não pode aparecer, não pode agir, não pode levar no hospital, não pode conversar. Então, se para nós está difícil, muito pior está para aqueles que partiram para o plano espiritual. Então é que o Emmanuel coloca aí, ó, vamos colocar. E fora a adaptação, gente, no novo mundo, que é um novo, entre aspas, é o reencontro com o mundo que você voltou, que você veio. Então, readaptar, desligar dos campos vibratórios. É por isso que, geralmente, os mentores adormecem quem desencarnou, para poder esse movimento humano, terreno familiar, velório, enterro, aqueles primeiros dias, dependendo semanas, meses e anos, a espiritualidade afasta, adormece a pessoa para não ter contato nem informação. Lembra de André Luiz? Que ficou 8 anos no umbral, mais 1 ano no nosso lar, sem poder ver e sequer ter notícia dos seus familiares? Maldade da espiritualidade? Não. É porque ele não tinha condições de informações por causa dos campos vibratórios. É isso que ele fala, ó. O desligamento do corpo físico lhes terá imposto tamanha mudança no modo de ser, de ver, que muitos deles preferem a própria ocultação, a fim de se lhes esquivarem a revelações que em nada adiantariam aos entes amados que ficaram na Terra. Que vai mudar saber o que aconteceu com eles no plano espiritual? Por isso que a família de André Luiz não teve informação também. Aliás, naquela época, e eles não tinham a facilidade, os conteúdos que nós temos com a literatura espírita. Por que nós temos que ser diferente? Porque estamos na doutrina. Então, quando nós estudamos esse conteúdo trazido por Emmanuel, eu entendo as nossas ligações afetivas, meus irmãos. É duro o que eu vou falar aqui. Mas nós temos que respeitar a condição de cada um que fica e que vai para o mundo espiritual, mesmo sendo um parente consanguíneo. Porque ele não está abandonado. Pelo contrário,
ele está sobre uma assistência espiritual muito mais visível e mais ampla do que para nós. Não que nós não temos assistência ampla, mas eu não vejo meu anjo da guarda num processo natural. Eu tenho que resolver meus problemas por um impulso que vem de mim. Eles nos intuem ao campo do bem, mas eu não percebo, eu não tenho. Depende das minhas limitações. Eles nos veem, acompanham. Se permanecer conosco, eles veem tudo, chegam até a morar dentro da nossa casa. Mas não podem fazer nada. Por isso que com a proteção divina, aqueles que têm essa condição, os mentores afastam. Afastam. Pelo tempo que for necessário. André Luiz ficou 8 anos, mais um lá no nosso lar, quando ele foi recolhido. Por quê? Essas informações aí não vão mudar a história, não vão mudar nada. Desistindo sabiamente de avisos prematuros que apenas tumultuariam, sem proveito, o espírito dos ouvintes, daqueles encarnados. Não vai mudar absolutamente nada. Julgo mais acertado ajudá-los em silêncio. Aí sim. Julgam mais acertado ajudá-los em silêncio, transferindo notícias pessoais para situações oportunas, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. Se tiver que ter alguma informação, ela vem naturalmente, seja por que mecanismo for, principalmente no momento do sono, que desligamos do corpo e encontramos com aqueles espíritos no plano espiritual. Está claro aí na mensagem de Emmanuel. Ainda no assunto, em vários casos, o médium em lide, que é possível, né, receber essas comunicações, pode funcionar à maneira de companhia de alarme. A maneira de campainha de alarme, concitando ao estudo da imortalidade da alma pelas ocorrências supernormais, que provoca, sem oferecer, entretanto, recursos imprescindíveis às comunicações de natureza individual. Que é o que a espiritualidade faz, na realidade é isso. Os mentores, os livros que o Chico recebeu e tantos outros médiuns, são para nós, para as nossas necessidades e para nossos questionamentos, de maneira geral, sem ofender ninguém, sem expor ninguém. Naturalmente que aquele conteúdo, principalmente o Chico, né, teve outros médios também, mas principalmente o Chico, que recebeu aquelas comunicações familiares, principalmente para as mães, mas são casos pontuais. Nem todos receberam, aquilo é uma tarefa específica do Chico e de alguns outros médiuns, mas que tem que ser natural. Lembra? Quando o público se apresentava ao Chico, não tinha nome, não tinha indicação, não tinha entrevista, não tinha conversa, era um processo natural, porque era tarefa do Chico. E você pode comprovar isso na literatura, que muitos desses livros estão inclusos várias mensagens, que são aquelas mensagens de consolo familiar, e que foram publicadas porque elas servem de orientação para todos nós. Porque isso depende da equipe mediúnica, do preparo do médium. Não é qualquer médium que tem essa especificação mediúnica. Diferente do Chico, que era um médium altamente preparado. Tá bom? Aí na sequência ele fala assim, ó, sempre aconselhava recordar aos amigos que partiram do mundo, cumprindo os deveres que deixaram inacabados. Isso é espetacular. Está lá no livro Conduta Espírita também. Tem uma lição lá, espíritas lá perante aqueles que desencarnaram. Faça pelo outro que desencarnou, que não concluiu a obra, realizar seus feitos. Ele chega a falar até de cuidar das dívidas que eles tiveram, fazer obras em favor, em nome deles, mas sempre no campo positivo, no campo da harmonia, não no campo da saudade que
que machuca, que fere o campo sentimento. Ter saudade é natural, mas que seja algo saudável, construtivo. Aí ele fala, ou cultivando os ideais mais nobres que se afeiçoaram durante a existência física. Isso é ótimo. Continuar fazendo, dando sequência do trabalho em nome dele, do desencarnado, isso é ótimo. Dele ou dela, no sentido de desencarne. Isso é espetacular. Mas com alegria, com entusiasmo, sem sofrimento, sem choro que prende no campo vibratório. Lembrá-los sem aflição, tá aí, ó. Abençoá-los em pensamento, sem constrangê-los a manifestações provocadas, ou apenas lhes desfigurariam, que apenas lhes desfigurariam a palavra ou a presença. Vou repetir, lembrá-los sem aflição, abençoá-los em pensamento, sem constrangê-los a manifestações provocadas, que apenas lhes desfigurariam a palavra ou a presença. Olha que bacana. Nós não necessitamos disso, a não ser que seja algo espontâneo e que nós necessitamos, e isso a espiritualidade avalia, porque ela tem meios para isso. A pouco e pouco, em resposta às afetuosas aspirações que recolhem, eles mesmos encontrarão um caminho para trazer espontaneamente a mensagem de ternura e reconforto aos corações que se recordam. Deixa partir deles. Deixa que seja espontâneo. Não vamos perturbá-los, evocando-os. Isso é importantíssimo. Sem falar da vibração. Podemos encontrar com ele quando é devido, quando for permitido, dentro de um processo natural. Lembra que quando nós dormimos, nós desligamos o corpo e encontramos com os espíritos afins. Não vamos esquecer disso. Podemos nos preparar para esses momentos, no momento do sono, fazer orações, pedir a Deus nosso Pai que através dos mensageiros, anjos da guarda, possamos ter condições de encontrar com eles, que seja um processo dirigido por eles, pelos mentores. Quando for necessário, vai acontecer. E muitas das vezes você não precisa nem ter lembrança desses momentos noturnos, mas você vai sentir que conversou, que resolveu, que encontrou, guardado imagens da lembrança pelo sonho ou não. Lembra, a vida é dirigida pelos plano superior da vida, que através dos mensageiros de luz vão nos acolher, acolhem eles que partiram. Aquilo que for necessário vai chegar para nós. Aquilo que foi importante vai chegar para nós. Os mentores têm condições para isso. Tem como viabilizar. Ah, meu parente não tem condições. Lembra quando o Chico recebe, por exemplo, que me lembra agora, o livro Mensagem do Pequeno Morto. O menino que escreve lá está auxiliado por um parente que desencarnou, por entre aspas, um adulto mais preparado. Ah, meu parente não tem condições, mas a espiritualidade vai dar condições. O mentor vai estar apoiando, do lado. Precisamos preocupar com isso. A espiritualidade tem todo o recurso para fazer aquilo que eles quiserem no campo do bem, no campo da orientação, para que não nos falte nada. Emmanuel encerra a mensagem dessa maneira. O pronunciamento do amor parece flor da alma, e toda flor pede confiança e serenidade para desabrochar plenamente. Confiemos na espiritualidade. Não nos preocupemos em ajudá-los
quando ele fala lá do silêncio, através da oração, através do nosso comportamento, da nossa vibração. Lembrou do parente querido, do amigo querido? Faça oração. Lembra dele com imagens boas, do bem que ele fez. Faça alguma obra em nome dele. Faça alguma obra, pensa nele. Ajude a resolver um problema ligado a ele que ele não conseguiu resolver aqui. Essa é a maneira melhor que nós temos de auxiliá-los. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Convidamos a todos para nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento através do WhatsApp. Amado Mestre Jesus, só temos a te agradecer por essa noite, por esse momento, Senhor, que em teu santo nome, essas vibrações de luz possam ser dirigidas a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, devidamente, com seus problemas, com seus endereços, e que nós vamos encaminhar, Senhor, para o nosso trabalho presencial segunda-feira, para que a equipe espiritual também acompanhe e trate cada companheiro. Que a tua luz e o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima, possa cobertar a todos nós e entrar em todos os lares que nesse momento acompanham esse estudo. Que a tua paz e o teu amor nos proteja hoje e sempre, e que o amor de Mãe Maria Santíssima possa cobertar cada ser que sofre na terra e no mundo espiritual, e que possa cobertar nossos lares, nossas mães, nossos familiares. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Como sempre, ao final deixamos aí o trabalho da cesta básica, um enxovalzinho das mães carentes, grávidas, né? Prestes a ganhar seus meninos, o kit que elas recebem e os dados que você precisa para continuar nos ajudando e arrumar mais gente. Que a hora que a gente junta um valor adequado, a gente atende a nossas famílias, que é em torno de 80, mais ou menos em torno de 80 famílias que nós damos assistência. E quando nós efetivamos esse trabalho específico, nós trazemos aqui imagens para que vocês possam ver aquilo que vocês estão doando e compartilhar para as pessoas que te ajudam e podem me pedir no particular, por esse telefone que o Matheus vai colocar de novo aí, para que vocês, às vezes você precisa, eu queria as imagens específicas para mandar para a pessoa que nos ajuda, que não está no grupo, que não acompanha, é uma pessoa que me repassa. Fique à vontade, pode pedir, que isso para nós é um prazer, assim como nós deixamos o nosso convite para acompanhar o nosso trabalho, que acontece toda terça-feira às 18 horas. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, e quarta-feira que vem vamos trazer um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço carinhoso a todos, até lá. Curta o nosso vídeo, isso é importante para que a gente possa estar mantendo esse canal no YouTube. Um abraço carinhoso, um beijo a todos, até lá.